Olá! Como prometido mais cedo e como vocês pediram, eu voltei para dar para vocês algumas dicas para preparar pão sem glúten em casa. Eu vou usar como referência a experiência prática que eu tenho, tá? Nesses 8 anos que eu trabalho com uma confeitaria sem glúten. Então, eu selecionei alguns tópicos que eu acredito serem importantes para quem está começando na cozinha sem glúten e que quer fazer um pão bem gostoso, tá? Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, eu acredito que 2 partes vai ser suficiente, para que não fique muito longo. E vou usar uma colinha aqui no meu computador para que eu não me esqueça de nenhum detalhe, para que a informação fique completa. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é escolham a receita certa. Se você não tem prática em fazer pão sem glúten em casa, escolha a receita certa. O que quer dizer isso? A gente muitas vezes digita lá no Google pão sem glúten, receita de pão sem glúten, vai aparecer milhares de receitas. Mas isso não quer dizer que todas elas vão funcionar. Não quer dizer que todas dão certo, não quer dizer que todas elas foram testadas antes de serem postadas, tá? Então procurem fontes confiáveis, sites, blogs ou até o Instagram de pessoas que vivenciam esse estilo de vida, que trabalham com sem glúten, ou que vivem uma vida sem glúten, ou que estão sempre produzindo algo sem glúten. Não vão buscar receitas em sites aleatórios que postam todo tipo de receita, tá? Todo tipo de doces e pães e coisas variadas. Procura uma boa fonte, isso é muito importante se você não tem experiência com produção de pão em casa, tá bom? Então essa é a minha primeira dica. Outra coisa, incluindo dentro disso ainda, procura receitas em gramas, que é a chance de você conseguir um resultado melhor ou parecido com o da receita que você achou é maior, tá? Mas não se prendam a isso para testar uma receita. Se vocês não têm balança, não têm condição de comprar no momento, peguem uma receita na internet de uma fonte confiável e façam o teste, tá? Que seja em xícaras, em copos, que façam o teste para vocês já começarem a entender como funcionam os ingredientes, ok? Segundo, qualidade dos ingredientes. Às vezes a gente acha que não, vai no supermercado comprar por exemplo, uma farinha de arroz, tem lá várias opções, às vezes a gente pega a mais barata, porque é o que a gente consegue comprar no momento. Isso não quer dizer que ela seja ruim, tá? Mas ela pode ter muita diferença de uma outra farinha de arroz de uma outra marca, tá? Ela pode ter uma granulatura mais fina ou mais grossa, ou seja, ela pode ter uma textura mais grossa do que a outra. Ela pode ter mais umidade ou ser mais seca, e tudo isso interfere no resultado de uma receita. Por exemplo, posso citar um exemplo prático aqui na cozinha, é o fubá. A gente utiliza fubá em alguns dos nossos pães. E algumas vezes o nosso fornecedor, que a gente gosta muito, que tem um fubá moído no moinho de pedra, ele é bem fininho, algumas vezes ele não consegue mandar pra gente, que ele vem de fora, vem de Trindade, não é daqui da cidade. Então a gente acaba tendo que comprar de um outro fornecedor que tem um fubá mais grosso. É um ótimo fubá também, mas ele é a textura mais grossa. E isso interfere no resultado do pão. Ou seja, ele dá um pão com a textura diferente. Não fica ruim, mas fica diferente. Então, sempre que você for seguir uma receita pela primeira vez, tenta seguir os ingredientes que está sendo recomendado, para que você tenha um resultado mais parecido com aquele indicado. Tá bem? Mas isso, assim, é o que é acessível para você. Você vai usar o que você tem acesso, tá? E tome cuidado com ingredientes de procedência duvidosa, que é embalado sem rótulo, que às vezes não tem identificação nenhuma. Tome muito cuidado porque não dá para saber se realmente vai ser sem glúten. Se você tiver uma alergia, pode te fazer mal, tá bom? A terceira sugestão minha é tomar cuidado com a água. Os pães sem glúten têm uma textura muito diferente. E às vezes a gente tenta, quem já fez pão com trigo, já tem o costume de fazer pão com trigo e vai fazer um pão sem glúten, às vezes tenta colocar
uma quantidade de água para atingir uma textura parecida com o trigo, mas isso não funciona. Normalmente os pães sem glúten são de massa mais mole, tá? Não tão mole quanto um bolo, mas não dura como um pão de farinha de trigo. Não dá para você moldar, fazer rolinhos como você faz com o pão francês, a não ser que seja uma receita própria que te ensine a fazer isso, tá? Mas eu recomendo que, se você for começar, pegue uma receita de pão de forma, sem glúten, que vai ser mais fácil de você acertar, tá bom? Então, se você põe água demais, se ela fica muito mole, vai ficar um pão fofo, mas ele vai crescer no forno, ele pode vazar para o lado da forma e ele pode afundar em cima, tá? Se você põe água de menos, ela fica mais dura, o pão pode ficar mais seco, pode resultar num pão mais ressecado, comestível, mas vai ficar um pão mais seco, tá? Mas não quer dizer que esteja ruim, só vai estar um pão mais seco, tá? Então a quantidade de água é importante. E a quantidade de água é muito influenciada pelo clima que você tá, pela região, pela umidade do ar, se está chovendo, se está sol, se está calor, se está frio. Tudo isso influencia na umidade da farinha e na quantidade de água que vai ser utilizada. A próxima dica é a substituição de ingredientes. Nunca faça substituição de nenhum ingrediente numa receita que você esteja fazendo pela primeira vez, a não ser que esteja escrito na receita opções de substitutos, tá? Por exemplo, se você for substituir um açúcar mascavo, um açúcar demerara por um açúcar cristal que você tem em casa, pode ser que a receita não tenha tanta interferência, dependendo do que for a receita, tá? Mas se você, por exemplo, se na receita diz farinha de quinoa, ou farinha de grão de bico, ou farinha de aveia, e você só tem em casa farinha de arroz, é muito provável que essa receita não vai funcionar. Então só faça substituições se você já estiver familiarizado com a receita, ou se na receita estiver descrito os substitutos que vão dar o mesmo resultado, ok? Então, isso é uma coisa que a gente passa muito na cozinha, porque muita gente pergunta, aquela tua receita vai estar ingrediente eu não tenho, posso substituir por outra coisa? Pode, mas vai ter um resultado diferente, tá? Então, pode ser que funcione, pode ser que não, tá bem? Próxima dica, sovar o pão. O pão sem glúten não necessita de sova, isso porque ele não tem a proteína do glúten para se desenvolver. Quando a gente prepara um pão com trigo, quanto mais você sova, mais você desenvolve a cadeia do glúten, então ele fica um pão mais flexível, né? E mais elástico. E o pão sem glúten não tem isso, ele não tem essas proteínas para serem desenvolvidas. Então, o que eu recomendo é que você bata o pão. Quando você for preparar seu pão sem glúten, pode bater na mão ou pode bater na batedeira, mas até ele se tornar uma massa homogênea, até que tudo esteja muito bem misturado. Até porque a textura da massa vai ser bem diferente do que a de um pão de trigo, tá? Então não há necessidade de sova. Outro fator muito importante para fazer um pão sem glúten, que fique bem gostoso, é o tempo e a temperatura, tá? Tempo de crescimento, há que se ter muita paciência, porque o pão sem glúten pode demorar um pouco mais para crescer. É uma massa diferente, então ele pode tomar um tempinho a mais da sua paciência. O clima influencia, a temperatura, se estiver mais frio, se tiver calor, ele pode crescer mais rápido. Então tenha paciência e aguarde o seu pão crescer, tá? Antes de colocá-lo no forno. Temperatura, nesse caso a temperatura do forno. Deixe o seu forno pré-aquecer por pelo menos uns 15, 20 minutos, depende de cada forno, antes de colocar o seu pão para assar. Eu gosto de colocar o pão para assar no forno bem quente, a cerca de 200 graus, e por cerca de 15, 20 minutos. E depois eu abaixo a temperatura para 180 e deixo ele terminar de assar até dourar. Tá? Nesses fornos de residência, forno simples, pode variar muito de temperatura, pode haver uma variação muito grande de potência, de temperatura.
e é difícil saber se ele está atingindo a temperatura que você está colocando no marcador. Então eu recomendo que você compre, no Mercado Livre tem, na internet você vai encontrar fácil, um termômetro de forno, tá? Que é mais preciso, é mais fácil de você acompanhar a temperatura que está o seu forno para colocar o seu pão para assar, tá? Não deixe assar demais, porque ele pode ficar muito seco, e não deixe assar de menos, para que ele não fique um pão cru e embatumado por dentro, aquela massa densa no meio que fique difícil de comer, ok? Próximo, as assadeiras ou as formas utilizadas. Quando você vai fazer uma receita de pão pela primeira vez, tenta usar o mesmo tamanho de forma, o mesmo tamanho da assadeira que é recomendado na receita, porque tudo isso pode influenciar. Se na receita diz uma assadeira de 20 centímetros por 9 e você utiliza uma maior ou uma menor, vai influenciar no tempo de forno, no tempo de crescimento, porque cada uma tem uma altura, uma largura, o material da forma pode ser diferente, então tudo isso influencia, tá? Não quer dizer que não funcione, tá? É só para ficar atento ao tempo e conseguir administrar isso, perceber que pode haver uma diferença de tempo para tirar do forno ou para deixar assar mais, tá? Então, tenta seguir, enquanto você não tiver prática na confecção de pão, tenta seguir direitinho o que está na receita, que é mais fácil, ok? Próxima e última dica por hoje é tirando o seu pão do forno. Depois que o seu pão assou, ficou lá uns 35, 40 minutos, dependendo do forno, dependendo do pão, coloca a assadeira em cima de uma grade, não coloca em cima da bancada ou em cima de uma pedra, coloca em cima de uma grade, pode ser em cima do fogão ou uma grade própria para colocar a assadeira, para que seu pão não fique em contato direto com uma superfície lisa, porque vai demorar mais para esfriar e vai criar vapor embaixo e vai umedecer o pão. Então coloca numa grade para que a temperatura vá esfriando mais uniformemente, tá? O que eu faço quando eu tiro o pão do forno? Eu cubro com um plástico, o pão ainda quente, cubro com um plástico e um pano limpo ou uma telinha limpa e deixo por cerca de 10 minutos. Por quê? Porque o pão vai soltar vapor e aquele plástico vai fazer com que esse vapor fique no pão, mantendo o pão mais macio, tá? Porque a tendência do pão sem glúten é ele ressecar muito, por causa da maioria das farinhas. A não ser que seja um pão com oleaginosas, com farinhas de castanhas, aí é um pão diferente. Mas se é um pão com farinha com mais carboidrato, umas farinhas mais refinadas, ele pode ficar mais seco. Então o que eu faço? Eu cubro com plástico, deixo ele esfriar por uns 10, 15 minutos tampado com plástico e um pano limpo. Depois de uns 10, 15 minutos, quando você já consegue segurar na forma, eu desenformo, retiro o pão da forma, continuo mantendo ele em cima da grade para ele terminar de suar e até ele terminar de esfriar com um plástico. E quando ele estiver quase frio, eu retiro o plástico e deixo ele lá quietinho até conseguir embalar, certo? Então, isso tudo é para manter um pouco de umidade no pão, para que ele fique mais macio, não fique tão ressecado depois de pronto. Outra dica, não corte o seu pão quente, a não ser que você vá comê-lo inteiro. Tá? Porque quando você corta o seu pão quente, ele perde umidade muito mais rápido, tá? Ele ainda não terminou de construir a estrutura dele. Então, tenta ao máximo mantê-lo quietinho lá até esfriar totalmente antes de comer, tá bom? E para conservação, eu recomendo 3 dias fora da geladeira, temperatura ambiente, bem embalado em plástico, para manter a umidade dele. Na geladeira por cerca de 5, 6 dias, ou podem ser congelados. Normalmente eu indico para vocês fatiarem o pão para congelar e vão tirando as fatias conforme necessitar. No congelador ou freezer ele pode ser mantido por 30, 40 dias mais ou menos, tá? E última dica, antes de consumir seu pão sem glúten, no dia seguinte que ele foi feito ou a partir daí,
aquece ele um pouquinho numa tostadeira, até mesmo numa frigideira com um pouquinho de azeite ou manteiga, seja qual for a gordura que você consuma, que ele vai ficar bem mais gostoso, ele vai pegar um pouquinho mais de umidade e vai ficar mais saboroso, tá bom? Bom, eu espero que tenha sido útil todas essas dicas, espero que vocês aproveitem, espero que vocês consigam fazer um pão bem gostoso em casa. Qualquer dúvida, manda para mim por mensagem, vou tentar responder todas. Se houver necessidade, gravo outro vídeo. Então é isso. Se você achou que esse vídeo foi útil para você e pode ser útil para mais alguém, compartilhe. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!